Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um react. O vídeo de hoje eu gostaria de fazer um react aqui do vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, no qual ele faz uma análise sobre igrejas inclusivas. Eu vou deixar o vídeo dele aqui rolando e no momento que eu achar mais relevante eu vou parar e vou comentar a respeito do que foi dito. Já faz um tempinho aqui que eu não trago react ao canal e hoje eu resolvi trazer esse vídeo porque eu acho que vai ser relevante aqui para a discussão. Eu vou dar o play e, como eu faço sempre, na hora que eu acho que é relevante eu vou parar e vou fazer alguns comentários. Rodrigo, essa nova onda está crescendo bastante de igrejas inclusivas, inclusive esse movimento LGBTQIA+, que tem tanta letra que eu já nem sei mais falar que tipo de grupo está virando. Você acha que um cristão ele pode professar a fé dele, crer em Cristo e ao mesmo tempo ser gay, por exemplo? Como essas igrejas inclusivas apoiam e proclamam por aí? Não. O que existe, de forma alguma, o que existe é o seguinte: um heterossexual, se ele se converte, ele continuará tendo tentações? Continuará. Sim. Uma pessoa gay, ele se converte, continuará tendo tentações? Claro. Nós não estamos entrando nesse debate. O que a gente está dizendo é o seguinte: pode uma pessoa dizer, eu sou cristão e eu sou gay. Não há pecado em ser gay. É óbvio que isso não existe. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Isso, para nós, isso vai contra a nossa fé. Agora, antigamente... Vamos analisar aqui, né? Segundo a Bíblia, segundo o livro sagrado aí que é seguido pelos cristãos, o homossexualismo ou homossexualidade, acho que homossexualidade que seria o mais correto o termo, é algo que é considerado uma abominação. Segundo o livro de Levítico, o homem que se deitar com outro homem como mulher é abominação e que deve morrer, ambos devem morrer. O sangue deve cair sobre eles. Então, se você analisar passagens desse tipo, que segundo os religiosos é o livro inerrante, o livro inspirado por Deus, realmente é contraditório. O gay ele não é bem-vindo no cristianismo. Por mais que os religiosos falem que a gente não odeia o pecador, a gente odeia o pecado, mas na prática, no que está no livro, é diferente, né? Seria realmente uma incoerência você ser gay e ao mesmo tempo ser cristão. É proibido? Não, tem vários e vários gays aí, homossexuais, que são cristãos. Porém, segundo a ótica do livro, vocês estão cometendo abominação. E essas igrejas que são abertas aí, também elas vão ser contrárias à doutrina da religião. Agora, eu acho contraditório sim você ser gay e ao mesmo tempo ser cristão, onde a religião que diz que o gay tem que morrer, depois dizer que a religião é de amor, não faz sentido. Então, nesse quesito, o Rodrigo ele está sendo coerente, ele está seguindo o que diz o livro sagrado, que realmente eles não aceitam esse ato. Por mais que eles falem que odeia apenas o pecado e que o pecador não é odiado. E realmente, hoje não, né? Hoje eles estão sendo realmente bem aceitos. Mas tem esse detalhe, se você for gay, se você for homossexual, a Bíblia, a religião, diz que você é uma abominação. E vocês se sentem bem com isso? Você tinha um movimento, alguém para dizer que é gay, o argumento racional para isso seria o ateísmo. Uhum. Esse é aí haveria sentido. Porque se não há lei, não há condenação, então... Exatamente. Quem é você, Caio, para me dizer o que eu faço com o meu corpo? Se Deus não existe, faz todo sentido o que as feministas falam. Meu corpo, minhas regras. Agora, se Deus existe e meu é o ouro, meu é tudo que existe na Terra, tudo é meu, inclusive a criação, a criatura,
Então aí já não é mais meu corpo, minhas regras. Aí o meu corpo é dele. Sim. Aqui novamente, né, ele vai tentar defender essa ideia. Ele muda aqui para uma ótica de que Deus, o Deus cristão, que é o Deus que ele acredita, é um pressuposto como se esse Deus realmente existisse. Ele vai alegar que essa falácia aí que muitos falam, né, que se Deus não existe, tudo é permitido, não é bem assim que funcionam as coisas. Você não tem necessidade de ter uma divindade ou de uma ideia divina para que você saiba o que é correto a se fazer ou não. Você pode pegar princípios éticos, até mesmo na filosofia, como vários outros pensadores, como o Kant, que ele tem algumas ideias sobre a ética e princípios éticos, de como você deve se comportar e saber o que é certo e o que é errado. Você também tem o utilitarismo ali do John Mill, né? John Stuart Mill, que também fala sobre essa ideia de princípios éticos. E você não tem necessidade obrigatória de haver um Deus para você reconhecer isso. E aqui ele puxa para esse lado, né? Segundo a visão ateísta, então, claro que se você for analisar, você é dono do seu corpo sim, você tem que saber o que é melhor para você. Agora, eu vou ter que me basear em um livro que é dito sagrado por algum religioso. Por que que eu tenho que me basear nisso? Por que que eu tenho que dar crédito para esse seu livro? Ah, porque alguém disse que isso é errado, logo é a verdade absoluta. Então você vê que não faz sentido, né? Você tem que saber o que é melhor para você. Quem somos nós para falar o que você faz é errado? Desde que não atrapalhe o próximo, desde que não prejudique o próximo, você é livre sim para escolher e para seguir o que você achar melhor, desde que não prejudique o próximo. Então, se você tiver ética e um pouco de empatia, se colocar no lugar do próximo, você vai fazer as coisas coerentes. E além disso, existe também o Código Penal brasileiro, que é 1000 vezes melhor do que a Bíblia. No Código Penal brasileiro, uma mulher adúltera, ela não vai ser condenada a ser assassinada a pedradas. Um descrente, ele não vai ser condenado a ser morto. Se você tiver um filho rebelde, eles não vão condenar a morte desse garoto. Se uma mulher casar e não for mais virgem, no Código Penal não vai sugerir que essa pessoa deva morrer apedrejada. Então, se você for analisar, o Código Penal é um código moral muito melhor do que a própria Bíblia, que é defendida pelos religiosos. Então, se Deus não existe, o homossexualismo é permitido, não apenas o homossexualismo, como qualquer coisa. Afinal de contas, se Deus não existe certo ou errado. Como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se você for analisar esse conceito, né, que para saber o que é certo ou errado tem que ter a noção divina, eu reconheço que isso foi útil. E até é útil para muitas pessoas até hoje, porque se a pessoa ela não tem capacidade cognitiva, ela não tem uma noção de reflexão para saber o que é certo e errado, que continue achando que existe um Deus que vai punir ela ou que vai trazer uma benção quando ela morrer se ela fizer as coisas corretas. Nesse sentido, essa ideia de Deus ela é útil sim, principalmente para pessoas que não conseguem ter uma visão crítica por conta própria. Precisa ter algo desse sentido para ameaçar ou para trazer algum prêmio, caso eles se comportem bem. Agora, para pessoas que são mais racionais, que têm um poder de reflexão maior, você vai perceber que não há necessidade de uma ideia divina, como eu já falei. Você pode pegar vários outros conceitos filosóficos, até de Kant, e analisar aquilo, você vai ver que é fácil você ter princípios éticos. Não precisa necessariamente você estar atrelado isso a um Deus especificamente, um Deus de uma religião teísta, que é o caso do Deus cristão. Sartre, Dawkins, todos eles concordaram. Se Deus não existe certo ou errado. Afinal de contas, qual é o argumento para dizer que o homossexualismo é errado se Deus não existe? Se eu digo, você não vai ter filho
Aí o gay retruca, e daí? Quem disse que eu quero ter? Quem é você para me obrigar a ter? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem garante que só porque a pessoa é gay não vai querer ter filho, cara? Tem vários casos aí de casais gays que partem para uma adoção. Já tem muita gente no mundo, né? Então eles partem para uma adoção ou até mesmo fazem inseminação artificial in vitro. Existem outros meios das pessoas terem filhos, gerarem filhos. E se uma pessoa também ela nascer já estéril, então quer dizer que também vai entrar nesse conceito, porque não tem filho, logo é errado. Então, porra, então você vê que é um argumento meio fraco, né? Para você tentar dizer que o homossexualismo, homossexualidade, desculpa aí, eu sempre erro esses termos, mas é assim, é meio fraco para você falar que a homossexualidade é errado, né? Porque não gera filho. Então, se todos os cristãos que não conseguem estão pecando, será que também funciona dessa forma? Olha, e se você estiver, como alguns dizem, que pessoas gays estão mais suscetíveis a doenças sexualmente transmissíveis, e daí? Eu quero morrer cedo. Tá? Não há Tudo tem argumento. uma justificativa, Não né? há, não há. Se Deus não existe, não há régua moral. Não há noção de valores absolutos. Só faz sentido, logicamente, falar eu sou gay e não há pecado nisso se Deus não existe. E realmente pecado é algo que não existe mesmo, tá claro. Pecado é apenas uma coisa que os religiosos inventaram para deixar as pessoas culpadas e para deixar as pessoas com medo de represárias. Se você for analisar isso, olha só a justificativa de como entrou o pecado. Um casal num suposto paraíso, um homem de barro, a mulher da costela desse homem de barro, comer um fruto proibido, e aí o pecado entrou no mundo. Olha só a explicação para a ideia do pecado, né? E detalhe, diz que a partir daí entrou a morte no mundo. Então, aqui, cara, é um absurdo você tentar defender a ideia de pecado original e que por isso que as pessoas sofrem. Animais, eles sofrem a todo momento e animais conseguem pecar, segundo essa visão. Então você vai ver que defender essas ideias da religião é complicadíssimo, porque você vai defender ideias absurdas. E se você não concorda, aí sim, aí você vai estar pecando, você está sendo condenado, você vai pagar. São coisas nesse sentido que a gente ouve todo momento, né? Agora, sendo alguém que crê na Bíblia e diz, não, eu creio na Bíblia e acredito que eu posso ser gay, que o homossexualismo não é errado. Mas, meu querido, o texto bíblico é claro. Aí não é questão de lógica, é até uma interpretação básica de texto. Você vê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. De maneira explícita. De maneira explícita. Realmente, aqui nesse caso, ele tem razão. Segundo a Bíblia, segundo o próprio texto defendido por ele, é assim que funciona. Eu acho incoerente você realmente ser gay e ao mesmo tempo ser cristão. É incoerente. Mas se você quiser ser, você é livre para isso. Mas é incoerente sim, tá escrito lá que o gay tem que morrer, cara. É desse jeito, não tem muito como fugir. Depois pessoas defendem, dizem para mim que esse livro ele foi inspiração divina. E não só de um Deus, mas de um Deus onibenevolente, de um Deus bondoso. Se você fizer uma análise aí mesmo crítica, imagina que o Deus cristão, o Deus de amor, ele sabia que ia criar pessoas que se tornariam ou nasceriam gays, né, que eu acho que já nascem mesmo. Ele sabia disso com antecedência e mesmo assim ele criou essas pessoas e mesmo assim ele criou um inferno para punir essas pessoas. Então, que culpa essas pessoas teriam, já que elas são apenas o que elas são, elas não tiveram culpa de ser o que são. Aí vai vir pessoas defender livre-arbítrio, esse tipo de coisa, para tentar justificar. Mas se Deus ele sabe que vai criar pessoas e as pessoas serão gays, e gays irão para o inferno porque estão pecando, e mesmo assim Deus faz, no mínimo Deus ele é conivente com esse sofrimento dessas pessoas. E em nenhum momento ele se preocupou
com o que essas pessoas iriam passar. Além de viver num mundo aí cheio de preconceitos, até que agora está melhorando um pouco, né? Estão cada dia mais conquistando mais seus espaços, mas eles vão sofrer em algum determinado momento e após a sua morte eles irão sofrer ainda mais por toda uma eternidade, sendo que eles não tiveram culpa de ser o que são. Então é meio complicado você defender essa ideia de um Deus onibenevolente, um Deus onisciente, que mesmo sabendo que iria causar sofrimento a seres humanos, ele ainda continua com essas ideias. Então eu acho que eu não sei como que vocês tentam defender, né? É complicado. Não faz sentido algum. Agora, isso mais uma vez, só acontece por conta da teologia do amor, que nunca julga, que Deus nunca julga, que Deus nunca condena. É o Deus de Marcião, daquele herege lá do início da igreja. Então, é um absurdo mas infelizmente muita gente gosta, porque o ateísmo, ele é pesado. Não, ateísmo não é nada pesado. Pelo contrário, ateísmo ele te liberta. É libertador. É você tirar um peso das suas costas. Não tem nada de pesado no ateísmo. É você ser claro, é você ser coerente, é você reconhecer a realidade e aceitar a realidade. É você saber que a realidade é o que você tem, e mesmo que não seja ela tão boa, tão atraente, mas é o que a gente tem. Você vai se apegar à realidade e você vai viver da melhor forma possível essa realidade. A gente não vai se enganar com fantasias, com falsas fantasias, com coisas que não têm fundamento nenhum, coisas que não têm a mínima evidência. Então, o ateísmo é isso. Agora, para pessoas que estão acostumadas com o mundo de fantasias, com certeza vão achar que isso é pesado, porque é mais fácil viver sendo iludido e iludindo as pessoas, que não é o nosso caso. Preferimos a realidade, independente que seja melhor ou pior. A realidade para a gente já basta. É pesado. Por que o ateísmo é pesado? Tem que ser muito macho para ser ateu. Essa é a verdade. Tem que ser muito macho. Eu não sou macho bastante para ser ateu, porque veja bem, eu saio à rua. Se eu perco um filho, e eu já perdi, minha esposa, na primeira gravidez, teve um aborto. Nós perdemos o primeiro. Meu filho mais velho quase morreu. Minha segunda quase morreu. Nos meus braços. Se ela morre, eu tenho Deus. Inclusive, o meu primeiro filho, a gente achou que ele ia falecer. Já tinha até feito a oração e consciente de que não tinha mais jeito. E a médica falava, nossa, nessa circunstância, vocês estão tão bem. É óbvio, por dentro a gente estava arrebentado, mas de alguma maneira ela viu esperança em nós. O que essa história que ele falou aqui, né, que é comovente, um pai que perde um filho, é triste, né? Eu acho que é triste para qualquer pai. Porém, o ateu, ele vai sofrer tanto quanto o cristão sofre. Porém, a gente não vai alimentar falsas esperanças. Por que eu quero me enganar? Acho que o pior tolo é aquele que engana a si mesmo, que acha que meu filho vai estar num lugar melhor. Isso é falsa esperança, isso é falsa ilusão. É você achar que porque você tem uma crença que o seu filho vai estar lá no céu, no paraíso. Se fosse assim, você deveria estar feliz porque perdeu o filho. Meu filho não vai viver nesse mundo de sofrimento, ele vai estar do lado do Pai, do lado do Criador. Mas não é assim que funciona. Você mesmo disse que ficou triste, que você ficou despedaçado. Acho que foi isso que você falou. Dá no mesmo se não foi, mas é algo que deixou você quebrado por dentro. Acho que qualquer pai ficaria. Isso mostra que a religião é uma grande de uma mentira. Você, como um conhecedor das palavras aí de Deus, você poderia ter invocado lá, né, João 14:12, que diz que aquele que crê farão as obras que ele faz e maiores. Quais são essas obras que Jesus fez, né? Ressuscitarão os mortos, curarão enfermos, expulsarão demônios e falarão novas línguas e etc. E por que você, como um representante divino, não usou
essa autoridade que Jesus deu para você para evitar perder um filho assim tão jovem, tão traumaticamente. Então você percebe que a narrativa da religião, na teoria é uma coisa e na prática é outra totalmente diferente. O meu amigo religioso aqui, ele, já que ele acredita em Deus, ele poderia ter feito algo para impedir, para curar o seu filho. E não é isso que aconteceu, segundo ele. Estava utilizando o auxílio da medicina, coisas do homem. Então, se Deus ele tem tantos poderes e concedeu esses poderes ao cristão que crê, ele não está dizendo que você tem que ter uma fé gigantesca. Crer, pronto. Eu acredito que Deus é Jeová e que teve um filho chamado Jesus, que também é Deus. Isso aí já é o suficiente. Então, se você acredita que Jesus e acredita em Deus, automaticamente você já estava apto para fazer esse tipo de coisa, né? Fazer milagres, curar os enfermos, curar os leprosos, e a gente não vê nada disso acontecendo na prática. Na teoria, realmente é bonitinho, né? É a fantasia. Cabe você. Se você acha que a fantasia para você é melhor, beleza, fique na sua fantasia, continue. Para o ateu, não. O ateu a gente sabe que a gente só tem uma única oportunidade, pelo menos não tem evidência do contrário, então a gente vai aproveitar esse momento o máximo que a gente pode. O máximo de tempo que eu posso aproveitar ao lado do meu filho, eu vou aproveitar, vou abraçar, vou dizer que amo, vou fazer tudo que eu posso, que está ao meu alcance. Eu não vou viver ignorando essa realidade e pensando numa vida futura que não tem evidência. Agora, para ser ateu aqui no nosso país, realmente é mais difícil, sim. Sofremos preconceitos. Se você se assumir ateu no seu trabalho, você pode perder emprego, você pode não perder relacionamento. Isso é algo que a gente já sabe que pode acontecer. Mas eu prefiro ser honesto comigo mesmo e declarar o que eu sou. E para mim, eu prefiro a realidade. A médica achou que a gente estava com um semblante que transmitia alguma coisa boa. E por quê? Por conta da minha fé. Eu creio. Eu creio em Deus, que ainda que eu morra, eu vou viver. E o meu filho também. Então eu tenho esperança. Agora veja um ateu. O filho dele morre. O que significa isso? Nada. Azar. Você nunca mais vai vê-lo. Significa que é o natural. É normal isso. Ninguém nasceu aqui para ser eterno. É algo triste, é algo doloroso, mas a gente vai ter que superar isso. Da mesma forma que eu vou falar para o meu filho, quando ele tiver mais noção disso, para que ele receba a minha morte da maneira mais natural possível, que ele nem sofra, que ele nem chore, cara, porque ele já vai estar sabendo que a morte é algo natural e algo que ninguém pode fugir. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou ficar triste com isso? Não, cara, eu não tenho como fugir disso. É assim que funciona. Não é eu que faço as regras, eu apenas vivo nessa realidade e eu prefiro viver melhor assim do que me iludindo, me enganando com fantasias. Ninguém quer. Obra do acaso. Aconteceu. E é pesado. É pesado, não tem esperança. Muito pesado. Você sofreu algo no trabalho, você está doente. Para nós que cremos em Deus, tudo tem um propósito maior. Até a dor. Cara, eu não sei qual é o propósito em deixar crianças nascerem com câncer. Eu queria muito saber do Deus cristão qual o propósito de uma criança ser violentada por um maníaco. Qual o propósito disso, cara? O que isso vai melhorar na vida de uma criança? Mesmo que vocês falam, mas tem um livre-arbítrio. Será que Deus ele não poderia criar um mundo onde existisse livre-arbítrio e não existisse crianças com câncer, crianças que fossem violentadas? Então, meu querido amigo, é o questionamento que eu faço para você, né? Por que eu tenho que acreditar nisso, cara? Isso aqui não faz sentido para mim. Até a morte tem um propósito maior. Mas isso é pesado. Então é melhor viver com Deus, né? Precisa de Deus, porque Deus confere esperança, confere propósito. Você sai à rua, Deus está contigo. Não tá não. Você pode acreditar que tá. O que mais a gente vê hoje em dia são cristãos, são religiosos que sofrem por diversos tipos de problemas, são doenças, são
desemprego, depressão, vários tipos de doenças que o religioso ele é acometido. Ele não tem benefício nenhum de um ateu. Os problemas que atingem um ateu atingem o cristão também. E do mesmo jeito, então você vê que você acreditar em Deus ou não faz diferença alguma. A única coisa que eu reconheço aqui que melhora é se a pessoa não tem capacidade de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa ética, e ela precisar da igreja, precisar dessa ideia, dessa muleta de Deus. Então, para essas pessoas que continuem na religião, pessoas que não saibam, que não conseguem viver na sociedade, que não aceitam essa realidade, precisa ter a esperança falsa, que continue, né? Que continue na esperança. A esperança ela pode ser algo benéfico ou as piores castigos, depende do ponto de vista. Mas o Deus bíblico ninguém quer. E, Aí então se cria um ídolo, que é o quê? O Jesus que aceita tudo até homossexualismo. eu acho boa essa ideia que você está falando, que eu penso assim, é melhor você morrer acreditando em algo do que morrer sem acreditar em nada e chegar lá, Levar um opa, susto, né? opa, tá pegando fogo aqui, né? A falácia da aposta de Pascoal, né? Com certeza eles iriam partir para essa ideia. É melhor você morrer acreditando em algo do que nada. E se você acreditar em algo que é mentira também, ou no Deus errado, você também vai se ferrar, também vai ser punido, porque você optou por acreditar em uma ideia errada, uma ideia errônea. Essa ideia de, eu vou acreditar porque é mais fácil do que não. Eles tentam, aquela falsa equivalência, né? Aquela falácia da falsa equivalência, como se fosse 50% de chance mesmo do Deus cristão existir ou não. Só porque aí eles esquecem todas as ideias de deuses do mundo, que são milhares, e colocam, né, que só o Deus dele é verdadeiro. E se você acreditar no Deus errado também, você também não estaria errado. E mesmo que o Deus que você acredita é verdade, você também não estaria acreditando apenas porque você acha que é mais conveniente, porque você acha que é mais fácil. Ah, E é isso, pessoal. O nosso react vai acabando por aqui. Aqui você viu a análise desses religiosos quando eles tentam falar sobre ateísmo, sobre vários outros temas. Mostrei para vocês aqui meu ponto de vista a respeito desse vídeo. Deixa o comentário de vocês aí embaixo, deixa o like, compartilham e até mais, galera.